muito falar mal do Corinthians. Sim. Aqui no... Apesar do ouvinte ontem ter descoberto aqui o Resenha Seguro Bet. É, né? o nosso esquema, né? O nosso esquema de... O que tá por trás aqui, Quando né? o Corinthians perde, a gente fala de outros assuntos. Isso. Mas quando o Corinthians ganha, a gente fala mal do Corinthians. E parece que é um jogo nosso mesmo, esquema. né? Inclusive tá no nosso roteiro, aquela foi muito bem. Corinthians X vai de bet. Como se fosse o jogo de hoje, né? Hoje à noite tem Corinthians e vai de bet. É, exatamente. Hoje tem Corinthians em campo contra o próprio patrocinador. Um abraço para as pessoas mais legais do nosso chat, que é a Érica Castellano e o E-mail Budum, né? Que são os nossos maiores fãs. Os haters vão caçar o que fazer, certo? Vocês não precisam ouvir o Resenha Seguro Bet e Mas nem se falar quiser- mal da gente. Se quiser, pode. Se quiser, pode, mas em silêncio. Entendi. O ouvinte ouve, Ah, tá bom. tá bom? Pedro Ramiro, fale mal do Corinthians. Tudo bem, PDV? Um abraço pra você, pro Milhose, pra quem nos acompanha. Estamos a 0 dia sem falar mal do Corinthians. Aliás, estamos a 23 horas sem falar mal do Corinthians. Mais uma vez, hein? Mais uma situação delicada pro torcedor que tá... Será que a Vai de Bet vai Vai de bet agora? Vai de bet. Vai de Bet agora? Qual que é a sua bet? Pô, Qual que é? esse nome, vai de bet, pro desfecho que tá caminhando. É bom, né? Tipo, vai de bet não, cara. Olha, eu vou falar um vai negócio de pra bet vocês. Cara. É, vai dar ruim. Isso é, eu não sei, Corinthians tá indo, hein? eu não sei qual que é a odd agora pra quem vai apostar numa saída da Vai de Bet ou a odd pra quem aposta na permanência. Mas o detalhe é o seguinte, a patrocinadora notificou o Corinthians, deu um prazo de 10 dias para fazer esse esclarecimento. E o detalhe é, o prazo de 10 dias foi estabelecido no dia 27 do mês passado. Só que a gente teve acesso ao documento só agora, nessa notificação extrajudicial. E mais, o Augusto Melo está na Europa, curtindo ali uma tranquilidade europeia. Mas é sério mesmo que ele tá curtindo? É, não sei, né? A gente não sabe direito o que ele tá Tá tendo. trabalhando, né? Dizem que ele Espero. tá trabalhando. Pra vender o Wesley. É, a ideia é essa, né? A ideia é vender o Wesley e quem sabe se reunir, segundo o Sérgio Mourinho. Podia tentar vender o Pedro Raul também, né? Ah, mas Na aí... Inglaterra? Mas aí ninguém é bobo, né? Mas o negócio é o seguinte. Então, o Augusto Melo está na Europa e ele volta ao Brasil amanhã. Deve chegar na quinta-feira, dia 6. Ou seja, o último dia para explicações com relação à Vai de Bet. Então, Augusto Melo chegando no último dia, vai dar explicações à Vai de Bet, responder a ela, porque a empresa está sim cogitando deixar o Corinthians como patrocinadora master. Em que pé que tá essa situação, Ramiro? Porque é uma notificação, né? Esse interesse já foi manifestado pela empresa, mas o que precisa acontecer ali? Se não tendo a explicação do Augusto Melo, tem esse passo a passo, paga a rescisão e acabou? A rescisão é de 10% do valor total que seria investido no Corinthians, ou seja, 30 milhões de reais teriam de ser pagos caso a Vai de Bet opte aí por deixar o Corinthians. Mas o negócio é o seguinte, até no documento enviado aí pelo advogado da empresa, diz que a vinculação do nome da Vai de Bet com o presente escândalo envolvendo a diretoria do Corinthians e a intermediadora tornou, aliás, a presente relação contratual excessivamente onorosa para o patrocinador, na medida que vincula a marca a uma situação negativa, causando desprestígio. Foi essa uma das partes do documento que foi enviada justamente da Vai de Bet ao Corinthians numa notificação extrajudicial. Então, se a Vai de Bet não se sentir de fato esclarecida com a resposta do Corinthians, ela pode sim optar por deixar o timão. Sabe o que me chama a atenção? É que a própria Vai de Bet, quando surge ali tudo, também era algo que a gente não tinha muito conhecimento, né? Principalmente no Sudeste, né? Ela tinha já algum posicionamento recente, é verdade, mas em outros estados do Brasil aqui a gente não conhecia mesmo. E foi alavancado, né? A empresa
com o Corinthians. Hoje, inclusive, olhando as redes sociais, tem ainda divulgações usando a marca do Corinthians, né? Então o torcedor tá ainda um pouco descrente em relação a isso, né, Ramiro? Porque vê lá o Instagram da marca e tá lá a camisa do Corinthians, né? Então tem esse passo atrás aí em relação à impressão do torcedor, mas a informação é essa e é muito preocupante, né, cara? Porque é um valor que é o maior patrocínio hoje do futebol brasileiro e o Corinthians se apoia muito nisso. A gestão do Augusto Melo se apoia muito nisso para conseguir andar e ter alguma saúde financeira, o que já é difícil demais com o patrocínio, imagina sem. Sim, exatamente. É uma situação muito delicada com relação a esse patrocinador master, porque o que o Corinthians precisa fazer? Por que o Corinthians não convoca uma coletiva para falar sobre esse assunto? Uma entrevista coletiva. É o seguinte, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, a gente esclarece tudo, a gente foi atrás. Tô aqui com o Sérgio Moura, que tá afastado, mas ele vai dar explicações. Quem que é o Alex Cassundé? Por que o Alex Cassundé não participa dessa coletiva se tá tudo numa lisura só? Por que o intermediário não participa dessa situação? É mais fácil você dizer a verdade, você expor a verdade e abrir para perguntas do que ficar nessa grande dúvida. Até hoje ninguém sabe se de fato houve mesmo um desvio de forma irregular desse valor da VaidBet. E eu quero deixar claro, a irregularidade não cabe à instituição Corinthians. O Corinthians se desvencilha disso. A investigação é sobre seus dirigentes e o intermediário. O Corinthians não tem nada a ver com esse suposto desvio. Aliás, o Corinthians é a vítima da história. Que esse dinheiro, que teria de ser usado de forma correta, estaria sendo utilizado de forma incorreta. Então a instituição é a grande vítima. Por isso, se os dirigentes que tanto amam e dizem amar o Corinthians, eles deveriam vir a público e falar, aconteceu isso, está acontecendo aquilo. A gente vai convocar uma entrevista coletiva, a gente vai responder a todas as perguntas, temos documentos provando que a gente não tem nada a ver e que a gente está atrás do Alex Cassundé para ele provar isso. Seria tão mais simples, seria de uma maneira, esse assunto seria deixado de lado porque já teria sido provado que não aconteceu nada. Agora, se não provam, a gente fica com o subconsciente pensando, será que teve algo errado? E dá essa impressão, e não à toa a empresa tá no direito dela também de se sentir atingida por isso de forma negativa. O Corinthians chegou a levantar, assim que a história explodiu, uma reunião no Conselho Deliberativo, se eu não me engano. Teve algum fruto disso, alguma decisão, ou ainda nada que o Corinthians conseguiu investigar? Não, inclusive na última reunião do Conselho Deliberativo não houve nenhuma discussão sobre isso. O Rubão até falou, ex-diretor de futebol do Corinthians, pediu para se pronunciar sobre o assunto e tudo mais. Mas a impressão que dá, ô Miliose, na própria direção do clube, conversando com alguns membros ali do Corinthians, do corpo diretivo do Corinthians, que até alguns que não tem nada a ver com o esquema estão um pouco desconfiados. Não colocariam a mão no fogo por toda essa situação. Porque conversando com algumas pessoas, eu até perguntei, você permanece no Corinthians? Não sei, por enquanto sim e tudo mais. A gente já foi embora, né? E também porque muita gente não quer se vincular a um suposto esquema, né? Muita gente não quer ter seu nome vinculado a um suposto esquema. Então isso, claro, é uma grande dúvida com relação ao Corinthians e a tal da VaidBet. Em relação a isso, rapidamente também, Ramiro, a gente teve o Sérgio Moura, que deixou o cargo, né, foi afastado, e o Quili, o diretor jurídico, também foi embora. O Corinthians está suprindo essas funções, pelo menos tem mais gente agora trabalhando para tentar resolver essa situação? Ainda não. O Sérgio Moura, ex-diretor de marketing agora, aliás, diretor de marketing afastado, ainda não tem ninguém no cargo dele. E o Quili, o Armando Mendonça, que é vice-presidente, o Vinícius Cascone, que era secretário executivo do Augusto, vai assumir esse cargo. Vinícius Cascone assume esse cargo de diretor jurídico no lugar do Quili. É realmente uma situação complicada pro Corinthians, até porque perder o patrocínio seria algo assim para comprometer. Acho que até assim. Mais do que a temporada, né? Uma gestão. Principalmente a gestão, né? Eu sinto que isso seria, acho que você tirar a última base de sustentação do Augusto Melo, né? Assim, uma coisa sem precedentes para esse início de gestão, que até agora não emplacou. Não que eu esperasse que fosse emplacar de fato, mas é claro que o Corinthians sofre de problemas do passado, que não tem a ver
diretamente, né, com o Augusto Melo, porém a própria gestão Augusto Melo vai criando os seus próprios problemas, né? Os probleminhas pra chamar de seu, de fato, assim. Não probleminha, você foi bonzinho agora, né, Prever? Exatamente, né? Porque, cara, é coisa muito séria que tá acontecendo no Corinthians. O Augusto, assim, tudo que ele tentou se agarrar em algum momento, e a Vaidbet foi uma das coisas que deu uma segurada pra ele ali, aquela moral, assim, que ele chega, anuncia o patrocinador, aí ele fala que o Rubão tá com ele pra ser o diretor de futebol. Essas peças vão caindo uma a uma, né, nesse quebra-cabeça do Corinthians aí, e pouquíssimas estão ficando. Eu não tô falando nem dos diretores que saíram, desses buracos, coisas assim, que eram, que a gente pensou, tá, isso vai fazer parte da gestão, vai ter essa parceria com o patrocinador, vai ter o Rubão participando, enfim, as coisas já foram ruindo, cara, e o Augusto tá cada vez mais sozinho, a gente vê isso de fora, imagina internamente com os diretores, os caras que, enfim, fazem o Corinthians girar, e a gente sabe que é muita gente, então, cara, de fato, é preocupante o que acontece no Timão, e a previsão da gestão do Augusto Melo nos próximos anos é desastrosa. E é só